Bom dia, irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Rendemos graça a Ele. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Agora são exatamente 9h34 da manhã. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Vamos entrar nas Escrituras para mais uma porção da palavra do Senhor. Vamos ler Juízes, capítulo 10, versículo 10. Está escrito: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, visto que deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Bondoso Deus, Pai Celestial, Senhor, Tu é o único Deus, Pai, e a Ti devemos graça, Senhor. Obrigado, Senhor. Oferecemos a Ti, ó Deus, por ser o nosso único Deus, orações a Ti, ó Pai, agradecimento a Ti, ó Deus, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que fizer por obras, por ações, fizeis tudo em nome de Jesus. Estamos aqui, ó Deus, no precioso nome de Jesus Cristo, Seu Filho, ó Pai, prestando a Ti, ó Pai, honra. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela igreja eleita, pelos eleitos do último dia, Senhor. Pai Santo, agradeço e peço mais uma vez a bênção do Senhor na minha vida, Senhor, e na vida dos Seus filhos amados. Abençoe a cada um nesse momento, no precioso nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Tome esse culto em Suas mãos. Agradeço hoje e para sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Apenas temos que agradecer esse grande Deus por tudo que Ele tem feito,
por cada um de nós, amém? Nós vamos falar um pouco sobre pecado e incredulidade. Um amigo, alguns amigos têm falado assim: olha, somos pecadores, todos nós somos pecadores. Então, muitas vezes o nosso tempo é limitado e você não consegue, se você for para esclarecer para uma pessoa o que significa pecado, a pessoa não vai entender você. Ela vai ver todo mundo como pecador. O único que não tem pecado é Deus. Não é isso que as pessoas dizem? O único que não peca, que não tem pecado é Deus. É por isso que Deus tem que estar em você. Deus estando em você, o pecado é extinguido. Ele sai da tua vida, sai do seu corpo, porque ali agora está um ser que não tem pecado. Graças a Deus. Então, por não entender o que é pecado, as pessoas elas acham que todos são pecadores. Os filhos de Deus não são. Já pregamos sobre isso. Os filhos de Deus, eles fazem a vontade do Pai. Eles estão na vontade de Deus. Amém? Então aqui em Juízes, capítulo 10, versículo 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: contra ti havemos pecado. Você só peca contra Deus. Se você pecou contra teu irmão, você vai até ele. A gente aprendeu isso com o profeta. Mas se você pecou contra Deus, você tem que se acertar com Deus. Então essas pessoas, eles estavam dizendo: pecamos contra ti. Contra ti havemos pecado, visto que deixamos o nosso Deus. Eles haviam deixado. Por que deixaram Deus? Porque cometeram pecado. E pecado é incredulidade. Se você crê na palavra como ela é, não existe pecado em você, porque você crê. Por isso que Jesus diz: quem de vós pode me acusar de pecado? Eles não podiam acusar Jesus de pecado, porque ele cria em Deus, ele cria em seu Pai. Então os filhos de Deus hoje, eles têm que crer. Não pode ter pecado neles. Então quando você, às vezes, o inimigo faz você pensar que você crê. Ele vai fazer você pensar: olha, eu creio em Deus. Mas você está fazendo a vontade de Deus? Você sabe o que é a vontade de Deus? Visto que deixamos o nosso Deus. E quando você deixa Deus, o que você faz? Eles continuam dizendo: e servimos aos Baalins, outros deuses. Você toma deuses, outro Deus no lugar de Deus. Observe. Que tremendo que é isso. Deus é maravilhoso. Deus está aqui pelos seus filhos. Então o inimigo, ele não pode permanecer onde Deus está. Versículo 11. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas, que os oprimiram
quando a mim clamastes, não vos livrei das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Deus estava dizendo para essas pessoas, vocês observam que eles tomaram outros deuses no lugar de Deus, no lugar do Senhor. Ele disse: eu tenho livrado vocês das mãos dessas pessoas, das mãos desses perseguidores, das mãos desses ídolos, tenho salvado vocês. E contudo vós me deixastes, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Então, quando você sai da palavra de Deus, observe o que é incredulidade, o que é pecado. Quando você sai da presença de Deus, você não crê em Deus, é por isso que você peca. Gente, o mundo está cheio de deuses, cheio de deuses no mundo. Tem o Deus da novela, o Deus da bebida, o Deus da ganância, o Deus da avareza. Tem vários deuses. Mas quando você deixa o verdadeiro Deus, todos esses deuses pegam você. Todos esses deuses pegam você. No versículo 14, ele ainda diz: ide e clamai aos deuses que escolhestes. Porque Deus já não ia livrar mais essas pessoas. Deus não ia mais livrar essas pessoas. Então, quando você faz uma escolha fora da palavra de Deus, fora da revelação de Deus, quando você comete esse tipo de pecado, essa incredulidade, aí você vai ter que recorrer a outros deuses, esses deuses que você escolheu, esses deuses do pecado. Deus está dizendo: vá até esses deuses que você escolhesses, que Ele os livre no tempo do vosso aperto. Deus está dizendo: quando vocês estiverem apertados, as pessoas só lembram de Deus quando a doença atinge elas. Ora por mim. As pessoas só lembram de Deus quando a dificuldade está na casa delas, quando o inimigo está atrás dela, aí ela lembra de Deus. Mas Deus disse: eu não posso mais livrar vocês, porque vocês são incrédulos, porque vocês estão em pecado, vocês não creem na palavra. Agora vocês vão atrás dos deuses que vocês disseram que creem. Então nós temos que tomar cuidado para não seguir essas mesmas coisas, porque essas coisas estão se repetindo. O que você acha que é a igreja A, B, C? Quando você sai do original e vai procurar um segundo, um substituto, você está indo atrás de deuses. Você entrou em pecado, porque você não crê no real, você não crê no verdadeiro. O verdadeiro cristão, ele descansa na palavra de Deus. Ele está aqui crendo que Deus o livrará de todo mal. Creio eu assim. Creio eu que Deus está aqui para nos livrar. Mas para isso temos que estar debaixo da revelação da palavra de Deus, crendo nele, deixando ele nos conduzir, deixando ele nos guiar para onde quer que ele queira. Mas é que muitas vezes nós queremos fazer, muitas vezes nós queremos caminhar, e o caminhar não é nosso. Deixa Deus nos guiar.
não somos incrédulos, não temos pecado. Graças a Deus. Em João, capítulo 16, versículo 8, porque vocês observam que era o Espírito Santo, era Deus mesmo que as pessoas rejeitaram. E aqui em João, Jesus está nos dizendo aqui: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Então, quando Jesus fosse, ele ia enviar o Consolador para cada um dos filhos de Deus. Jesus não estava falando com o mundo, Jesus estava falando com sua igreja, com seu povo, com um povo separado que estava ao lado dele. Então Jesus deu a promessa para essas pessoas do Consolador. Viria alguém para consolá-los, viria alguém que queria guiar os filhos de Deus. Então, quando ele viesse, o que esse Consolador que Jesus estava dizendo iria fazer? Jesus disse: e quando ele vier, o Consolador, vos convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o trabalho do Consolador, que é Deus mesmo, o único ser que pode fazer com que você se arrependa. O único ser que pode convencer você é Deus mesmo. Aí você vai imaginar que você está ouvindo uma vozinha aqui, outra ali. Você está ouvindo a voz de Deus. Deus tem uma voz para convencer você. Muitas vezes essa voz está no púlpito de uma igreja. Mas só que o pecado te atingiu. O pecado te atingiu e você não crê mais. Pecado é incredulidade. E dependendo da pessoa que está falando com você, você não crê nela. Então você está em pecado. Vou repetir aqui, ó. Todavia, digo-vos a verdade. Jesus estava dizendo para seus discípulos que ele não mente. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Porque o Consolador estava nele, estava em Jesus. Então Jesus precisava subir, precisava sair de cena, para esse mesmo Espírito, esse mesmo manto que estava sobre Jesus descesse para a congregação. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então o Consolador precisava vir. Aí Jesus explica: quando eu for, mas quando eu for, vô-lo enviarei, eu enviarei ele para vocês. Então esse Consolador enviado para o povo, para a igreja eleita, o que esse Consolador faria? Jesus diz: esse Consolador, quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É somente Deus. Então o pecado é incredulidade. Então o Consolador ele vem para convencer você disso. Olha no versículo 9. Do que ele vai me convencer? Jesus disse: do pecado, porque não creem em mim. As pessoas não creem em Jesus. Ah, mas se eu tivesse no tempo de Jesus, eu ia crer nele. Como que as pessoas creram em Jesus nos dias de Paulo? Crendo no apóstolo Paulo. Como que as pessoas creram em Jesus no tempo de Irineu? Crendo na mensagem de Irineu. E assim vai com cada mensageiro da era. Como que as pessoas creram em Jesus ou em Deus nos dias de William Branham? Como que creram em Jesus nos dias de William Branham? Crendo em William Branham. Aí o profeta saiu de cena. Agora, como que você crê em Jesus hoje? Vou deixar vocês pensar. Como que se crê em Jesus hoje? Ah, lendo as mensagens de William Branham. William Branham não está mais em cena. Alguém precisa continuar pregando o que William Branham pregou. Ele diz: eu preguei o que Paulo pregou. Paulo diz: eu aprendi do Senhor, assim como eu ensinei para vocês. E ele repetiu o que Paulo pregou. Então ele estava pregando o que Jesus pregou. E quando um pastor revelado da palavra, ele traz a doutrina como ela é, ela está pregando o que William Branham pregou, ela está pregando o que Paulo pregou, ela está pregando o que os reformadores pregaram, ela está pregando o que Jesus pregou. E Jesus está dizendo que o Consolador, quando ele viesse, ele ia convencer as pessoas disso: do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse: ele vai converter vocês do pecado porque vocês não creem em mim. E da justiça? Jesus disse: da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. Se Jesus disse que ele ia para o Pai e as pessoas não iriam ver ele mais, eles tinham que crer na mensagem que Deus usaria, que Deus pregaria através de lábios humanos. Porque o juiz estava aqui na terra. Porque você ia ser convertido ou convencido dessas coisas. Essa é a justiça. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo? Jesus disse: porque o príncipe desse mundo já está julgado. Gente, Jesus está dizendo essas três coisas que Jesus está dizendo: pecado, justiça e juízo. O juízo é porque o príncipe desse mundo já está julgado. A palavra julgado é condenado. Quem não crê já está condenado. Então, se o príncipe desse mundo já está condenado, todos aqueles que estão ouvindo ou se afastaram, ou que o pecado já está reinando na vida dessas pessoas, porque não creem na doutrina, não creem em Jesus, já estão condenados junto com o príncipe desse mundo que já está julgado. Recebe o mesmo julgamento. É necessário continuar com a palavra. Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus tinha muitas coisas. Jesus estava conversando com os seus discípulos, com os seus apóstolos,
Ele estava dizendo: olha, eu tenho muitas informações, eu tenho muitas coisas para pregar, para trazer para vocês. Mas eu quero que vocês peguem e entendam somente essa parte agora. Jesus estava dizendo: eu não posso dar muita informação para vocês. Muita informação na mente da pessoa não é bom. Às vezes você quer trazer muitas informações para as pessoas e elas não conseguem absorver porque é muita coisa. Jesus está dizendo: é muita coisa para vocês absorverem isso. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar isso agora. Não podeis suportar agora. Você entende? Quando você tenta trazer muita informação para uma pessoa, você enlouquece aquela pessoa. E Jesus teve um cuidado com isso. Jesus disse: eu não posso encher vocês de informação, senão vocês não vão ter um princípio, vocês não vão ter uma firmeza para continuar, vocês vão se perder em alguma parte. Jesus está dizendo: então se contentem com isso por enquanto. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Entende? Aí ele continua: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então o que está futuro, o que falta para vir, o que você precisa aprender ainda, esse Espírito de verdade, esse Espírito Santo, ele trará todas essas informações para você, para os filhos de Deus. Para isso você não pode ser incrédulo. Para isso você não pode pecar, não pode ter pecado em você. O cristão não peca, é por isso que ele aprende de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não peca, ou não comete pecado. Graças a Deus. Vamos ver o que o profeta nos diz na mensagem: a marca da besta. Graças a Deus. Mensagem: a marca da besta. Essa mensagem, ela foi pregada em 1961. Vamos ver o que o profeta nos diz. Aquele que peca. O que é pecado? Incredulidade. Eu quero que alguém me dê uma definição de pecado além de incredulidade. Aquele que não crê já está condenado. Isto é correto. Aquele que você nem mesmo obteve o primeiro. Se cometer adultério não é um pecado. Você tem que ter definição. O Mombrano diz: a pessoa tem que ter uma definição do que é o pecado. Ele disse: eu quero que alguém me dê uma definição do que é pecado. Aí ele está dizendo: cometer adultério não é pecado. Há muito tempo, um irmão, o pai de uma irmã da mensagem, esse senhor chegou para mim, eu tinha uma boa amizade com ele. Ele disse: irmão, porque ele não era cristão, ele disse: irmão, fumar não é pecado, porque eu vi o William Branham dizendo que não era. Você está entendendo, gente? Eu vi o profeta dizendo que não era pecado, então ele lia as mensagens. As pessoas, elas absorvem aquilo que as convém, ou muitas vezes não entenderam o que o profeta quis dizer. Então o profeta está dizendo: cometer adultério não é pecado.
Ele disse: fumar cigarro e beber não é pecado. Vocês estão entendendo? Se não é pecado, o que são essas coisas? O profeta disse: estes são os atributos da incredulidade ou do pecado. São atributos do pecado. Então, se você fuma, é porque você não crê. É porque você já está em pecado. Aí ali estão os atributos. Observa, gente. Ali está o pecado. Quais são os atributos de Deus? Em Deus está o amor. Em Deus está a paciência, a longanimidade. Tem tudo em Deus. O afeto, temperança, está tudo em Deus. Esses adjetivos estão tudo em Deus. Mas agora o pecado, é do pecado que saem essas coisas. A pessoa está em pecado, ela não crê em Deus. Então, por não crer em Deus, aqueles atributos estão todos nela: beber, fumar, se prostituir, casar 2 ou 3 vezes. Isso é atributo do pecado. A pessoa faz essas coisas porque ela não crê na palavra. São atributos. O profeta continua: se você fosse um crente, você não faria isso. O crente é quem está onde Deus está. Porque o crente sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você fosse um crente, você não faria isso. Vem? Isto é correto. Isso é exatamente correto. Veja, aí está incredulidade. O que é isto? Observe o que o profeta disse. O que é isto? Ele disse: se você descrer voluntariamente, esses são vocês aqui fora nesta noite, presbiterianos, metodistas, ou você sem o Espírito Santo. Olha, ele está dizendo que essas pessoas não têm o Espírito Santo, ou você sem o Espírito Santo. Então a pessoa sem o Espírito Santo, o que ela faz? O profeta diz: se você descrer voluntária, o que é voluntariamente? Você sabe o que é a palavra de Deus? Quando você faz uma obra voluntária, você está entendendo? Você não está fazendo aquilo sem saber o que você está fazendo. Você observa uma plateia, ali tem um apresentador, ele diz: eu preciso de um voluntário. Aí a pessoa se apresenta por livre e espontânea vontade. Aí a pessoa ela vai pecar, ela vai aceitar o pecado por livre e espontânea vontade. Se descremos voluntariamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, ali não restará mais nenhum sacrifício pelo pecado. Se você descrer da palavra por livre e espontânea vontade, o sacrifício acaba para você.
você vira as suas costas para Deus. O que você faz então? Você sela a si mesmo fora e toma a marca da besta e foge como fez Caim da presença de Deus. O profeta disse: isso está te abalando, não está? Chegar até a fronteira, então não crer nisto. Você crê nisto, mas você tem medo de tomar isto. A pessoa crê na mensagem, mas ela tem medo de aceitar. Ela tem medo de chegar naquela rodinha de amigos e dizer: eu sou crente. Chegar naquela rodinha e falar assim: eu não participo de tal coisa. Ela tem medo de tomar a marca de Deus nela muitas vezes. Aquele que peca voluntariamente, descrê voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade. Aquele que peca voluntariamente, depois de ter conhecido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício para essas pessoas. Cuidado com aquilo que as pessoas apresentam para você. Você conhece a palavra, aí você vai lá e vende a sua primogenitura. Se alguém mostrar algum versículo da mensagem para você, querer iludir você, você agora tem conhecimento. Se você tem conhecimento, você não peca. Mensagem à revelação dos 7 selos, a brecha entre as eras, né? O irmão Bruno diz: agora nós dizemos pecado. Nós chamamos pecado. Analise o que é pecado. Ele pergunta novamente. Muitas pessoas dizem: o que é pecado? Ele diz: muitas pessoas dizem beber, cometer adultério. O profeta diz: não. Não, não. Esses são atributos do pecado. Atributos do pecado. Esses atributos não podem estar em você. Então, se você tem os atributos, é porque o pecado já está reinando sobre você. É porque você não crê. Os atributos só estão naqueles que não creem. Quando você tem a definição do que é a palavra de Deus, e você dá as costas para aquilo, aqueles atributos você começa a fazer. Você tem amizade com o mundo lá fora, porque esse é atributo que não vem de Deus. Porque a palavra de Deus diz: amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, quando eu tenho os meus amiguinhos são do mundo, a minha vida está no mundo lá fora, você está dizendo para Deus: eu não tenho parte com você, eu não sou teu amigo, você não é meu companheiro. Isso é inimizade contra Deus. Vem? E isso é o que é pecar, isso é o que o pecado causa. Vejam. Mas na realidade, pecado é incredulidade. Assim o pecado é chamado e dado a conhecer. Se você é um crente, você não faz estas coisas. Mas não importa quão santo você tenta fazer a si mesmo e quão religioso você tenta ser. Se você faz essas coisas, o que é essas coisas? É colocar outros deuses diante de Deus.
O profeta, ele nos dá o exemplo, ele diz: se você colocar teu carro diante de Deus, você está colocando um Deus diante de Deus. Tua casa, você coloca a mulher, a tua esposa diante de Deus, está colocando ela como um Deus para você. Você faz Deus tudo aquilo que você coloca diante de Deus, porque você não crê. Se você é um crente, você não faz essas coisas. Mas não importa quão santo você tente fazer a si mesmo, e quão religioso você tenta ser, se você faz essas coisas, você é um incrédulo. Aí o profeta disse: isto é escriturístico. Então ele está levando você para as escrituras. Ele não está falando que você é um incrédulo porque ele não gosta de você. Ou você crê na palavra como ela é, ou você a abandona. Muitos têm abandonado a palavra porque a palavra não era aquilo que eles imaginavam que fosse. Não foi isso que nós pregamos no culto passado? Quando disseram: para quem iremos nós? Quando Pedro falou essas palavras memoráveis: para quem iremos nós? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Então, amados, nós sabemos quem tem a palavra de vida eterna, mas somente aqueles que creem. Vocês observam que as outras pessoas, elas iam indo embora. 5.000 tinham se alimentado e foram embora. Aí ficaram 70. Falaram para Jesus: duro esse discurso. Quem pode resistir a essas coisas? E foram embora também. Porque eram incrédulos. Eles não criam na palavra. Eles estavam em pecado. Vocês observam que de tantas pessoas que estavam em torno de Jesus, só restaram os 12. E quando viram as pessoas saindo, perguntaram para Jesus. Jesus falou assim: fiquem à vontade, porque a palavra de Deus não é para incrédulo, a palavra de Deus não é para pecadores, não é para quem comete pecado. A palavra de Deus é para aqueles que creem. Aí Jesus disse: vocês não querem ir com eles também? Eu só quero aqueles que creem do meu lado. Aí Pedro disse: para quem nós iremos? Se somente tu, Senhor, tem as palavras da vida eterna. Então, se as palavras da vida eterna estavam em Jesus, e era somente Ele que tinha, porque a palavra de vida eterna estava nele, e essa vida eterna está aqui hoje, então quando essas palavras são pronunciadas hoje, você tem que crer, porque é a vida eterna, de novo, sendo levada até você. O Espírito e vida chegando ao teu Espírito. É Deus nutrindo o seu Espírito. Porque a palavra é Espírito e vida. Então Deus está nutrindo o seu Espírito com a palavra e vida dele. Aí você se identifica com ela, porque você não é incrédulo. Você crê na palavra. Você não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda. Não tem atributos de pecado em você, porque você crê na palavra. Você não quer saber ser um pouquinho diferente. Você está pregando algo diferente aqui ou ali, você está no centro do caminho. Você crê na palavra como ela é. Aí você repetirá as palavras de Pedro: para quem iremos nós? Todo aquele que é nascido de Deus não peca. Então quando você vê pessoas pecando, quando nós falamos pecando é não crer. Muitas vezes você fala alguma coisa na igreja e de repente a pessoa pode pensar: mas eu acho que não é desse jeito. Não, é que você não crê. É que você é pecador. Não é que você não crê, você é pecador. Você é pecadora. É por isso que você não crê. Mas todos aqueles que creram, que aceitaram a palavra, deu-lhes poder de ser chamado de filhos e filhas de Deus. Se você crê, a crença, a revelação é somente para os filhos de Deus. Muitos têm dado as costas para a palavra porque não sabem o que é a palavra.
Mas muitos que já provaram dela e deram as costas, Deus disse: não tem jeito mais. Não foi isso que Deus disse em Juízes, onde nós começamos lendo? Que podemos voltar lá novamente para encerrar o culto. Juízes capítulo 10, versículo 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: contra ti havemos pecado. Pecaram contra Deus. Então, quando Jesus diz que o Consolador viria e nos guiaria em toda a verdade, é para aqueles que creem, para aqueles que não têm pecado, para aqueles que não vão pecar, é para aqueles que creram no profeta chamado Jesus. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: contra ti havemos pecado, visto que te deixamos, visto que deixamos o nosso Deus. Então, quando você peca, você deixa o seu Deus. Quando você peca, você deixa seu Deus. Mas quando você aceita a palavra, quando você deixa de ser um pecador, você rejeita os outros deuses. Porque agora você aceitou o Deus verdadeiro. Mas essas pessoas que trocaram a verdadeira palavra, visto que deixamos o nosso Deus e servimos aos Baales, você serve a outros deuses quando você deixa o Deus verdadeiro. E quando você segue o Deus verdadeiro, quando você deixa de pecar, você deixa os outros deuses, os deuses do mundo. Observa quantas diversões tem no mundo. Cada diversão é um Deus. Cada diversão é um Deus. Tem gente que tem um Deus chamado baralho, jogando cartas. Entende, gente? O Deus chamado cervejinha. E aí vai. Mas quando você está com Deus verdadeiro, quando o pecado deixa você e você agora está crendo na palavra, você deixa os deuses e agora você está com o Deus Todo-Poderoso. Agora Ele vai livrar você de todos esses deuses. Ouça, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, não existe outro. Ele é o único. Ele é o único que pode guiar vocês. Temos que permanecer com esse Deus. Isso não depende do que nós façamos, mas nós temos que estar. É por isso que tem aquela passagem que eu sempre falo para os irmãos, que até aqui o Senhor nos abençoou. Mas o correto é até aqui o Senhor nos ajudou. Acho que foi Samuel que disse. Não me recordo agora. Ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Peraí, o Senhor te ajudou. Ele não fez tudo por você, Ele te ajudou. Então, quando você está caminhando e a sua perna está dolorida, você vai continuar caminhando e o Senhor vai te ajudar. Ajudar uma pessoa não é fazer tudo por ela, é auxiliá-la naquela dificuldade. Então, até aqui o Senhor nos ajudou, nos abençoou, Senhor. Deus é maravilhoso. É que os homens hoje, eles pararam para ouvir aquilo que o inimigo tinha a oferecer para eles e deixaram de lado a verdadeira palavra de Deus. Não podemos, amados, continuar como estamos. Tente sair da frente. O mínimo que você pode fazer, você não precisa muito esforço, você só precisa sair da frente. Você só precisa sair da frente. Saia do muro. Não seja uma barreira. Saia, deixa Deus agir. E quando você deixa Deus agir, você vai ver que o fardo é leve, porque você não está carregando mais.
É Ele que está levando para você. Amém, amados? O Senhor nos ajudou até aqui. O Senhor nos abençoou até aqui, porque a estrada ela é longa. O caminho ele é sofrível. Mas quando você deixa tudo isso nas mãos de Deus, você vai ver que realmente o maior problema é você. Tem uma frase que diz: quando você muda, tudo muda. Você vai ver que o vizinho não é tão ruim. Você vai ver que o seu colega de trabalho muitas vezes não é tão ruim, porque você mudou. Aí você começa a enxergar com outros olhos. Aquela pessoa que está te perseguindo no trabalho, aí você é um cristão, você é revelado, você está vendo que não é ela. Existem alguns deuses sobre ela, que não suportam o Deus que está em você. Olha que coisa tremenda. Então você está lutando contra os deuses daquela pessoa. Aquela pessoa não tem revelação. Muitas vezes existe briga, contenda dentro de igrejas que dizem crer no profeta. É porque uma está em pecado e a outra não. A outra crê em toda a palavra. E quando você crê em toda a palavra, você diz: isso pode, isso não pode. Entende? Uma vez um irmão chegou para mim, já falei isso para vocês: ah, irmão, então pode casar de novo, porque o pastor é casado. Então pode fazer tal coisa, porque o pastor faz. Este é um ponto de referência. Então eu espero vocês um dia falar assim: olha, eu não vou fazer isso porque meu pastor não faz. Eu não vou descrever isso porque meu pastor crê nisso. Eu não vou falar que isso é errado porque meu pastor disse que isso é correto. Por mais que o pastor diz isso é errado, e na sua mentalidade aquilo está certo, procura as mensagens. Chega para o pastor e diz: irmão, eu estou vendo de outra forma, será que é assim? Irmão, pede ajuda para o teu pastor, se você crê nele. Porque muitas vezes o pastor nem sabe. Às vezes a pessoa viaja para um determinado lugar, muda de casa, não que eu quero saber da vida da pessoa. De repente você pode até fazer uma visita para a pessoa: ela não mora mais naquele endereço, mas o pastor nem sabia. Mas por que não fala? Aí quando o problema vem, vai procurar o pastor. Quando o problema veio, que for atrás de Deus: pecamos contra ti, Senhor. Já é tarde. O verdadeiro cristão, tudo que ele vai fazer. Muitas vezes eu não quero falar determinada coisa, porque a pessoa pode ser que ela me procura porque eu falei. Eu tenho observado tantas coisas e ficado quieto. Porque se eu falar, a pessoa vai tomar uma atitude porque eu falei. Aquilo tem que estar nela. Ah, ele falou, então eu vou ter que conversar com ele. Não, você não tem que conversar comigo. Agora, se o Espírito Santo de Deus está em você, você vai procurar aonde está a palavra. Você vai procurar a maneira correta. Os católicos têm um padre lá, que todo o problema que eles têm, eles vão naquele padreco. Muitas vezes tem muitas pessoas na igreja que estão piores do que essas pessoas, porque elas confiam no padre que eles têm. E muitas vezes o pastor está trazendo a palavra limpa, a palavra correta para você, trazendo um alimento fresco. Porque eu trabalho de segunda a sexta, eu tenho um final de semana para purificar minha mente, porque eu não quero trazer qualquer tipo de alimento espiritual para vocês. E muitas vezes o pastor é o último que sabe das coisas. Então, quando o problema chegar, não me procurem dizendo: ore por mim. É que não o William Branham fez com o filho dele, com o Billy Paul: ore você. Não procura o pastor quando tem problema, porque você criou o problema. Antes que o problema venha, pede uma opinião. O que o irmão acha disso?
O irmão concorda com isso? Mas aí quando pensamos que não já aconteceu, aí, meus irmãos, já é tarde. Ah, mas eu já falei com Deus. Você falou com o seu pastor? Não. Então Deus não te ouviu. Então você não falou com Deus. Doa a quem doer. A boca de Deus para a igreja hoje está no púlpito da igreja. Somente os que creem, os que não estão em pecado, entenderão essas coisas. Porque pecado é incredulidade. E quando você não procura seu pastor, porque você não crê nele. Eu acredito que conversei com os irmãos aqui 50 minutos. Que Deus abençoe vocês. O culto não foi transmitido hoje, mas Deus sabe todas as coisas. E o mesmo Deus que começou a boa obra, Ele pode aperfeiçoar na vida de cada um de vocês. Amém, amados? Uma excelente tarde de domingo para vocês. Que Deus continue abençoando e que possamos refletir no que nós ouvimos aqui hoje. Que Deus os guarde, que Deus os abençoe, no precioso nome de Jesus Cristo.